falta do Arrascaeta. Vamos! Na hora que eu tava vendo sem querer, o meu controle deu problema. Aí ele ficou passando os canais, parou bem na hora do coisa. Sério, Mais um programa, hein? Não, eu tava só vendo. Porra, eu acho que nem os... Eu tava vendo a Peppa Pig, aí Nem parou o a esporte coisa do canal. Quando fez o gol, é aquele gol que a golaço. gente faz assim, Pedrosa. Ai. Né? É que você comemora, Eu vou né? ser sincero. Você comemorou. Quando o Bruno Henrique perdeu aquele gol no primeiro tempo, que é um pênalti em movimento, eu falei, tem dia que é noite. Eu pensei comigo. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Questão de tempo. Mas aí veio o segundo tempo. Não, mas é aquele que você faz. Ai, foi um gol. A gente vai ver como foi esse jogo. Que jogaço, hein? Olha, uma pintura. Vamos! Na Mais um programa, hein? O Flamengo começou se impondo, com De La Cruz arriscando de longe. Saúl também mandou uma bomba. De La Cruz agora dá um ótimo passe para Samuel Lino levar perigo nessa bola. O rubro-negro insistia e em jogada ensaiada é Bruno Henrique que tem uma ótima chance cara a cara, só que Esse chuta o Bruno forte Henrique tinha que demais. ter feito. O Não pode domínio era perder um total gol do desse. Flamengo, que buscava de todas as formas. Bem na partida, De La Cruz dá esse chutaço e o goleiro do Sport faz uma bela defesa. Os gols não saíram no primeiro tempo, mas na segunda etapa foi o momento de redenção, principalmente para Bruno Henrique. Ele recebe na boa de Samuel Lino e o camisa 27 vai lá e marca para o Flamengo, dando fim a um jejum de 11 jogos que não marcava pelo rubro-negro. Graças a Deus. E mais uma vez voltando a ser decisivo para o time. A equipe de Filipe Luiz continuou querendo mais. Emerson Royal chuta de longe e Gabriel salva o Sport. E de novo, quem aparece para marcar é Bruno Henrique. Cruzamento de Saúl, o Danilo tentou de cabeça, mas a bola sobrou para BH fazer o segundo do Flamengo. O atacante chegou ao 11º gol na temporada. Inspirado, ele ainda tentou de fora da área. Mas o terceiro gol veio de uma forma ainda mais bonita. Cobrança de falta e Arrascaeta que bate perfeito, sem chances para o goleiro. O uruguaio ainda se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O Juninho ainda teve a chance cara a cara de fazer o quarto do Flamengo, mas Gabriel defendeu. Final, Flamengo 3, Sport 0, seguindo na briga pela liderança do brasileiro. Olha, Vene Casagrande, que golaço, Que golaço. hein? É, nojento, tá? Maravilha, maravilha. Engraçado que ele sai, já parece que ele já sai comemorando. Ele sabia que a bola ia entrar, é incrível. E o goleiro foi bem, mas ninguém pega aquela bola ali. Inclusive é um bom goleiro. Se tem um ponto positivo do Sport nesse Campeonato Brasileiro, é o próprio goleiro que vem se destacando. Mas Gabriel não foi suficiente para parar o ataque do Flamengo. Mas ele, o Arrascaeta, ainda se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. Chegou a 94 gols, igualando ao Duval, como estrangeiro com mais gols com a camisa rubro-negra. E assumiu a liderança do rubro-negro como o jogador com mais gols de falta nesta década. O time, pode rodar mais rápido. O time, que eu sou do meio doidinho, eu falo rápido. O time ainda voltou a marcar um gol de falta após 6 meses. Meu Deus. Aliás, é o que a gente vê. Quer mais um número sobre o Arrascaeta Eu já chama botei esse atenção? assunto que a gente já estava falando. Ele tem 104 assistências. Isso é impressionante também. Porque, assim, ele participa muito de gol. É assustador que o Arrascaeta vem jogando de futebol há 10 anos no futebol brasileiro. Cumpre bem sua função, né? Porque ele não chegou ao Flamengo jogando mal. Lá no Cruzeiro ele já se destacava. Mas nessa partida aí, Fernandinho, eu acho que além dos 3 pontos, que eu vou ser bem sincero, eu não esperava menos que a vitória do Flamengo. A dúvida era de qual seria o placar. Além dos 3 pontos, eu acho que o Flamengo tem muito a comemorar nessa partida. Primeiro, o Samuel Lino voltou a jogar bem, inclusive deu uma assistência ali primorosa pro gol do Bruno Henrique. O De La Cruz voltou a jogar bem também. Para mim é um jogador que vai ser importante, sobretudo na ausência do Jorginho. Já a gente vai falar sobre a lesão dele. E o Bruno Henrique voltando a fazer gol. Ele estava 11 jogos sem marcar e a última vez que ele havia feito 2 gols numa única partida foi justamente na Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. Então é uma outra boa notícia, até porque o Flamengo não terá Gonzalo Plata na final da Libertadores, que é um jogador que poderia fazer a função que o Pedro faz, porque não se sabe se o Pedro vai ficar à disposição, e é um jogador que pode voltar aí a ter uma boa fase.
Ah, por causa dos 2 gols, você é a favor de ele continuar sendo titular? Não. Eu acho que esses 2 gols podem dar mais confiança ao jogador para ele voltar a ter uma boa fase e, consequentemente, voltar a ser titular na equipe do Flamengo. Então, além dos 3 pontos, o técnico Felipe Luiz tem muito a comemorar, além, é claro, de ter preservado 7, 8 titulares. Ou seja, ele deu um descansinho para alguns jogadores importantes, porque agora tem uma sequência bem difícil pela frente pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pegou o Juventude ontem, Pedrosa, e o Abel fez a mesma coisa, né? Sim. Que chegou... Ah, Fernanda, mas falta muito tempo ainda para a final da Libertadores. Mas também ainda tem muita água para passar embaixo da ponte do Brasileirão, Pedrosa. Esses times só estão nessa situação, Fernanda, porque eles gastaram muito, formaram um elenco maravilhoso, Sim. tem 2 técnicos excepcionais e por isso eles conseguem aguentar a temporada do futebol brasileiro. Então, quando esses caras tomam a decisão de poupar um jogador ou outro, ou poupar meio time ou não, cara, eles sabem exatamente o que eles têm na mão. Ontem o Palmeiras poupou, aí tem Bruno Rodrigues, aí tem Felipe Anderson, aí tem Martínez, o Flamengo tem De La Cruz, que pra mim foi o melhor em campo, inclusive, contra o Sport. Jogou demais o De La Cruz, é um jogador extremamente diferente, que dá outra coisa pro Flamengo também. Então, aí você olha o próprio Bruno Henrique, que não estava vivendo uma grande fase, mas consegue fazer 2 gols e apareceu novamente. O Samuel Lino voltou a jogar futebol. Tudo bem, foi contra o Sport, a gente tem que levar isso em consideração. Mas a partida é perfeita para ele ganhar confiança para a reta final de temporada e voltar a ser o jogador que o Flamengo contratou ele para ser. Então, cara, assim, eu acho que dentro do Maracanã o Flamengo fez seu dever de casa, o Palmeiras fez seu dever de casa contra o Juventude, não sofreram, as 2 equipes não sofreram em momento algum, e o Flamengo foi mais soberano ainda de ter feito 3-0. Vai ser uma disputa de final de campeonato maravilhosa de se ver, porque realmente são 2 equipes muito bem treinadas, 2 equipes que têm grandes jogadores, 2 seleções. É assim que eu posso tratar o Flamengo e o Palmeiras. E eu vejo o Flamengo, em relação a jogar futebol, veja bem, jogar futebol é o quê? Dinâmica, o que apresenta, o envolvimento diante do seu adversário. Eu vejo o Flamengo um passinho à frente do Palmeiras, tá? Sério, Pedro? Eu vejo. Caramba, Você não? Eu vejo. Eu não. Eu ainda acho Flamengo. que o Flamengo pode evoluir. E o Palmeiras está vivendo o auge. Eu ainda penso assim. Sabe por quê? Eu acho que o Flamengo tem um jogador hoje que nenhum time tem. Arrascaeta. Nem o Palmeiras tem esse jogador. Então, mas aí que tá, pra mim, a grande curiosidade. O Palmeiras tem um elenco mais equilibrado, mais homogêneo. O elenco do Flamengo é muito melhor. Só que eu vejo o Palmeiras melhor fisicamente e o Flamengo precisando melhor fisicamente. Eu também vejo assim. Mas o ponto do Pedrosa é muito importante. A gente sabe que o fisicamente hoje é o fundamental, né? E realmente, eu acho que o Palmeiras está no auge. Tá no auge. Mais do que ele está, ele não consegue. É um volume, é uma intensidade, é uma perfeição nas ações, né? Nas escolhas. Mas ter o diferente, que é diferente mesmo, a gente pode dizer aqui, sem medo de errar, que inclusive o Flamengo hoje chegou onde chegou, porque em algum momento que ele patinou na temporada, o Arrascaeta pegou e falou, me dá. A gente olha pelos números dele, de efetividade. Mas, por exemplo, o Pedro em vários momentos salvou. Pô, mas o Arrascaeta, ele tá desde o início sinistro. Sim. O Pedro, ele ainda ficou no banco, ele ainda teve um problema comportamental. O Arrascaeta não. A gente olha os números dele, um jogador que já sempre foi fenomenal e nesse ano ele está sublime, Pedrosa. E aí no auge da própria carreira. Exato. E aí a gente vai pegar o Palmeiras, aí beleza, tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes, que são uma dupla sensacional, não tenho dúvida. Perfeito. E é isso, eu acho que tem muito equilíbrio nisso, tá? Quando eu falo um passinho à frente, se fosse colocar numa porcentagem, é Flamengo 53% e Palmeiras 47%. Mas esses 3% se chama de Arrascaeta. Porque pra mim ele pode decidir qualquer jogo, a qualquer momento e de diversas formas. Ele pode decidir como ele bateu a falta aí contra o Sport, ele pode decidir com um chute de fora da área, com uma assistência, com ele chegando para cabecear dentro da área, com ele chegando para finalizar. Ele é um camisa 10 hoje completo dentro do futebol brasileiro. E eu acho que o Felipe Luiz já entendeu isso quando coloca ele um pouco mais próximo do gol, porque ele tá ali para decidir. E aí você olha o outro companheiro dele no meio-campo, que não teve nessa partida, mas também é diferente, é o Carrascal. O Carrascal é um cara que vai ser titular do Flamengo, pode ter certeza. Ele vai continuar como titular porque ele é muito qualificado. E o Flamengo vai recuperando algumas peças. Entra o Saúl, entra o De La Cruz, o próprio Samuel Lino, se voltar a jogar futebol, ele tem que voltar a jogar futebol, ele vai ser uma peça importante para o Flamengo. Eu vejo o Flamengo para definir com mais talento do que o Palmeiras. Sim, isso eu concordo. O elenco do Flamengo é muito mais talentoso. E eu acho que o elenco do Palmeiras é mais homogêneo, mais equilibrado. E aí é mérito de Abel, por exemplo, Vitor Roque e Flaco. Inicialmente o Vitor Roque veio para ser titular e o Flaco reserva. E o que o Abel fez? Ele conseguiu tirar
não sei da onde, através de um estudo, colocou os dois juntos, deu certo. E hoje são os dois melhores atacantes de futebol brasileiro. A grande verdade é que se a gente for parar para pensar, é claro que tem nomes, tá? Não estou dizendo que não tem. Mas se você falar assim, o que é o Palmeiras nos últimos anos? A primeira coisa que você responde é o quê? Abel, pô. Abel. Aí você fala o Flamengo, você fala o Gabigol. Talento. Aí daqui a pouco você fala o Bruno Henrique. Aí tem o ano que você vai falar o Pedro. Aí esse ano é o Arrascaeta. Fala de talento, inclusive, pega esse período que o Abel Ferreira está no Palmeiras, são 5 anos. Olha quantos treinadores o Flamengo teve. O que justifica isso? O Flamengo, em determinado momento, teve sucesso graças ao seu elenco. Essa é a grande verdade. Não porque teve um trabalho muito bom da diretoria na ocasião, não foi isso. Em vários momentos, tinha um Arrascaeta, salvando, tinha um Bruno Henrique, tinha um Gabigol, em vários momentos. Só que eu acho, Pedrosa, que, independentemente do que acontecer no Campeonato Brasileiro, quando chegar no dia da final, não vai ter favorito. Não, mas eu tô falando isso aqui hoje já. O Flamengo pode chegar líder do Campeonato Brasileiro para essa final, ou o Palmeiras, e não vai ter favorito. Eu também acho. É um jogo totalmente diferente. Que eu acho que a fala do Pedrosa não leva ele para esse lugar de achar isso. Eu acho isso. Ele só fez um comentário no geral, assim, observando o que está acontecendo. Quem eu mais gosto de ver jogar? O Flamengo. Eu prefiro ver o Flamengo jogar do que o Palmeiras. É só isso. É só uma preferência. Hoje eu prefiro o Flamengo. Eu prefiro ver o Flamengo jogar. Hoje eu prefiro. Não é que você prefere... Gente, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa com ele aqui rapidinho. Só É isso. É que você... Inclusive, esse cruzamento do Saúl você prefere negócio de futebol. É isso. Ver o jogo mais bacana ali. Fluido, bonito, talentoso. Entendi. E nada disso apaga isso aqui. Que o trabalho do Felipe Luiz é um absurdo. É verdade. Muito bom. Inclusive, eu defendo isso. Estou falando hoje, dia 3 de novembro. Não importa se o Flamengo vai ganhar tudo ou se o Flamengo vai perder tudo. Felipe Luiz tem que continuar à frente do Flamengo. Gente, não tem outro treinador para assumir nesse momento. Felipe Luiz é bom treinador, pega os números dele. Colocar quem? Mais de um ano de trabalho, ele tem quase 80% de aproveitamento. E ele já mostrou, ele já ganhou jogo fazendo substituição. Já perdeu? Também. Não é mas só ele está aprendendo ainda. Eu acho que passa um recado muito nítido da importância do tempo para um treinador. É isso, né? pô. Confia no Felipe Luiz? Confia. O rubro-negro, eu acho que confia também. Então dá tempo ao cara. Ele não deixa o resultado te fazer escolhas. Ai, olha, perdeu. Mas fez um bom trabalho. Mas tem que tirar. Eu tô com você também. Não que seja um problema meu. Por mim, ele vai para a Europa. Tá? Até bom para dar uma rodada, né, ô Pedrosa? Eu acho que é bom. Inclusive, o Cristiano Ronaldo tá de sacanagem. Por que não liga para Abel Ferreira? Impossível. Entendeu? Liga pro Luiz Castro, não sei o quê. Mas e o Abel? Tá aí 5 anos. Ninguém quer me tirar o Abel do futebol brasileiro. Aí meu Arthur Jorge vai embora. Não sei quem, vai embora. Não entendo essas coisas, Venê. Pois é. Não é? E o Flamengo atualizou a situação do Carrascal. O Pedrosa já elogiou bastante o jogador aqui. Ele passou por exame de ressonância magnética que aponta um edema ósseo na região da costela, mas não tem fratura. Ele já iniciou tratamento no departamento médico do clube. Já o Jorginho teve uma lesão muscular na coxa direita e segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Flamengo. Os dois pensando na final? Claro. Ou pode abreviar e alguém voltar antes? A situação do Jorginho é mais grave, digamos assim, preocupa mais do que a situação do Carrascal. O Carrascal, inicialmente, ele vai ficar fora dos 2 próximos jogos, contra o São Paulo e Santos. Mas tem uma notícia ruim, só uma atualização. Hoje ele se reapresentou lá no CT Ninho do Urubu sentindo muitas dores no local, algo que ele não estava sentindo tanto até ontem. Então, assim, ele pode ficar até mais jogos, mas a situação do Jorginho, ele vai ser preparado para a final da Libertadores. E quando eu falo preparado, ele pode voltar no último jogo antes dessa final ou só voltar para a final. Sim. E aí fica a grande preocupação, porque eu acho que o Flamengo desempenhou muito mal quando justamente o Jorginho ficou fora desse time. Tudo bem que agora tem o Pulgar, mas mesmo assim estamos falando de um dos principais jogadores, não só do Flamengo, mas também do futebol brasileiro. Ele é muito diferente. Acho que esse jogador vai fazer muita falta. Já em relação ao Carrascal, é torcer para essas dores pararem logo para ele voltar o quanto antes. No caso do Carrascal, é mais um incômodo. Eu não sei se você de casa já teve essa questão. Porque não teve fratura, exatamente. Na costela. É um lugar, gente, que é aqui, ó, que a gente não tem como imobilizar. A recuperação é o repouso, a gente respira, usa toda essa parte do tórax para respirar. Eu já tive uma lesão na costela, incomoda. Vai muito ali do limiar do jogador, né? Por isso que ela é um pouco menos... Você viu o lance como ele se machucou? Eu vi. Ele virou assim e começou a sentir dores no local. É ruim. Assim, eu nunca senti isso, graças a Deus. Ruim. Mas
Ele teve que sair literalmente do jogo e foi direto para o hospital fazer exame. Às vezes dói até para respirar, porque Sim. você vai respirando e dói. E o Pedrosa já destacou esse jogador nessa partida. O Samuel Lino foi responsável pela assistência que originou no gol do Bruno Henrique, fez uma boa partida. Você falou, Pedrosa, esse é o jogo que é o jogo para dar confiança. É importante, né? Claro, ele precisa aparecer em jogos maiores, tá? Por exemplo, o último jogo que ele conseguiu fazer uma grande partida foi contra o Vitória. Ele fez aquele 8x0, foi 8x0, não foi? Foi. Ele fez uma partida maravilhosa. Depois ele fez alguns bons jogos, se eu não me engano, contra o Corinthians também eu acho que ele fez um bom jogo. E aí ele volta contra o Sport, ganha a oportunidade como titular e ele faz a jogada do gol que abriu a goleada do Flamengo, os 3x0 do Flamengo. Gente, qualidade, não tem discussão. O Samuel Lino é muito bom jogador. Eu já falei isso aqui nesse programa e vou falar de novo. Eu acho que criaram uma expectativa muito acima do normal e isso acabou atingindo o garoto, que não tem culpa disso. Falaram como se o garoto fosse o melhor ponto do futebol brasileiro com 2 jogos. Isso é um absurdo, porque coloca uma pressão em cima dele que ele sente. O Atlético de Madrid é gigante. O Flamengo é maior que o Atlético de Madrid. Eu não tenho dúvida. A pressão de jogar no Flamengo é maior do que jogar no Atlético de Madrid. Então ele sentiu isso. Essa coisa é tão próxima dele estar no Brasil e etc. Então tem que deixar o garoto continuar ganhando a confiança dele, porque futebol ele tem. Ele não é um fenômeno. Ele não é um cracaço, como por exemplo foi o Luiz Henrique. Como, por exemplo, a gente pode citar outros jogadores aqui. Mas ele é bom jogador e tem tudo para ajudar o Flamengo. Talvez se assustou com a exigência do protagonismo. Nem todo mundo ainda está pronto. Eu não estou dizendo que ele nunca estará. Mas no momento a gente percebeu que ele ainda não está pronto para ser o protagonista, para ser o responsável pela expectativa. Pô, você quer ver... Pô, o Samuel Lino, ele sentiu um pouco essa pressão. Eu acho que ele sentiu um pouco, mas isso também vai muito em conta do que as pessoas vão esperar dele. O problema é o seguinte, como ele chega custando o que ele custou, sendo o jogador mais caro da história do Flamengo, todo mundo, na verdade todo mundo não, porque a gente precisa ser franco, que a gente sempre fala isso aqui. Grande parte da torcida do Flamengo achava que esse jogador ia chegar, ia fazer 20 gols, 30 ia fazer gols, chover, né? vai fazer chover, mas ele não é esse tipo de jogador. Então o torcedor precisa alinhar as expectativas em relação ao Samuel Lino. Ele é jogador para fazer isso aí, ó. Participar de um lance interessante, iniciar uma boa jogada para chegar a um gol. Ele é jogador disso, ele não é jogador goleador, ele não vai ser. E a questão, Fernandinho, é que ele vai jogar com a etiqueta custando 20 milhões de euros. Então vai sempre ter essa cobrança em cima dele. Ele está passando, por exemplo, o que Vitinho passou em 2018. Bastante tempo, né? Exatamente. Ele está passando exatamente pelo mesmo processo. A questão é, ele vai conseguir suportar isso? Eu acho que sim. Porque, diferentemente do que Vitinho tinha em 2018, ele tem vários bons jogadores ao lado dele. Então, essa responsabilidade... O time ele não pode reclamar. O Vitinho, na ocasião, não. Ele chegou custando o mais caro da história do Flamengo e foi substituir nada mais, nada menos que o Vinícius Júnior na ocasião. Então, tinha uma expectativa muito grande. Agora, eu acho que o Samuel Lino é um baita jogador. Eu estou com o Felipe Luiz nessa, na última entrevista coletiva, depois do Racing. Ele pediu o apoio dos torcedores, eu acho que os torcedores devem apoiar, porque se ficar vaiando durante os jogos não vai facilitar em nada, não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, só vai atrapalhar. E o Samuel Lino, para mim, é questão de tempo ele retomar os bons jogos e, quem sabe, voltar a ser titular na equipe do Flamengo. Muito bem, o Botafogo empatou com o Mirassol em um jogo... E aí, galera, tá gostando aí, ó? Notícias do SBT Sport Rio, dando os créditos aí, ó. Hoje soubemos de tudo que aconteceu no sábado entre Flamengo e Sport. Flamengo que está a 1 ponto do Palmeiras na luta aí pelo Brasileirão, hein? Vamos que vamos, hein, galera? Se você tá gostando, se você gostou, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, coloca aí o sininho aí, ó, ativa aí e vamos pra cima, hein? Amanhã mais notícias do Flamengo, falando tudo sobre o nosso Mengão, hein? Vamos que vamos, valeu!